Essa é a disciplina Prática Interdisciplinar, Estudos da Linguagem, correspondente ao 8º semestre do curso de Letras da Faculdade UniaSelv. Essa disciplina ela tem como tutora a professora Leidiane Biavati da Silva e a acadêmica Nathalie Tátila Maria do Nascimento Barbosa. Essa disciplina tem como tema geral os estudos avançados da linguagem. Então, o paper vai tratar sobre os estudos avançados da linguagem. Bom, em resumo, a linguagem enquanto processo dinâmico de significação dos seres humanos, ela se constitui nos diferentes diversificados modos de interação e comunicação. Diante disso, a necessidade comunicativa dos indivíduos, ela se manifesta por meio dos diferentes gêneros textuais existentes. Esses gêneros possibilitam a compreensão, a explicação e a materialização dos variados textos empregados na vida diária, né? Aquela vida cotidiana. Esses textos, eles vêm em forma de mensagens telefônicas, postagens em redes sociais, entrevistas de emprego, artigos científicos, notícias e dentre outros inúmeros que a gente conhece. Então, este trabalho ele procura discutir os conceitos e aspectos do gênero textual notícia em uma análise textual discursiva a partir de fragmentos de 3 notícias que abordam a questão do racismo no Brasil e que foram veiculadas na mídia nacional, ou seja, todos tiveram acesso. As palavras-chave em torno desse paper, elas são gênero discursivo notícia, enunciado, a relação locutor, interlocutor e leitor. Bom, este trabalho tem como enfoque aborda os aspectos e características dos discursos do gênero textual notícia, entendendo que a notícia ela se trata de um gênero textual discursivo pertencente ao campo jornalístico e presente no cotidiano das diversas populações e sociedades, encontrada majoritariamente nos meios de comunicação. Nesse sentido, importa entender como as notícias acerca do racismo são retratadas e relatadas na sociedade, como se dá a dinâmica discursiva desse gênero dentro dessas sociedades. Nesse contexto, foram pontuados 3 fragmentos de notícias que abordam a questão do racismo, ou abordaram, no caso, a questão do racismo na sociedade, como ela se manifestou, essas notícias se manifestaram, evidenciando as características e os discursos produzidos pelos interlocutores desses enunciados. A análise linguística de textos discursivos do gênero notícia, ela se justifica pelo fato de que tal gênero no contexto de sala de aula, em especial na disciplina de língua portuguesa, ela é relevante, pois é um dos gêneros dos quais as pessoas estão constantemente sendo expostas, por meio de todos os tipos de acesso, principalmente com o avanço agora, com essa massificação das mídias digitais e mídias sociais, se tem mais acesso, é de mais fácil acesso. E também porque esses textos, quando a pessoa tem contato com esses textos, possibilita que elas desenvolvam seu senso crítico, de modo a elaborarem suas próprias concepções acerca do texto que elas estão sendo expostas, né? Do tipo de notícia. Bom, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, no que compete o ensino da língua portuguesa no ensino médio, os textos eles têm que assumir a centralidade no ensino, como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativas discursivas nessa abordagem, de forma que sempre deve ser selecionado textos que dialoguem com o contexto social em que aquelas pessoas estão inseridas. Nada melhor que o gênero textual notícia para trazer isso. Então, ela é dotada de significado de linguagem, ela possui uma capacidade muito grande de leitura, uma necessidade muito grande de leitura e desenvolve também na pessoa uma capacidade de leitura, escuta e produção a produção textual a partir do acesso àquele tipo de notícia. Então, aí a gente já vê a importância de trabalhar o gênero notícia em sala de aula. E nessa perspectiva, o gênero textual discursivo notícia ela pode ser compreendida como um texto enunciativo por meio do qual a língua é colocada em funcionamento, possibilitando que os enunciatários desenvolvam possibilidades de uso significativo da linguagem, ao passo que compreendam o movimento dessa linguagem nos vários contextos do cotidiano. Aí, nesse contexto, a gente tem que as notícias que versam sobre o racismo na atualidade, elas apresentam fortes indícios de que o funcionamento da linguagem se encontra atravessado
pelos discursos e percepções produzidas a partir de diferentes pontos de vista. Evidenciam ainda que quem sofre o preconceito e o racismo, ela expõe e interpreta de uma forma diferente de quem é o autor daquela notícia. E quem vai receber a notícia também expõe essa notícia de outra forma. Aí a gente tem aquele tripé que foi colocado como palavra-chave. Nós temos a relação locutor, que é quem vai falar sobre a notícia, interlocutor, que é quem vai ouvir a notícia e repassar, e o leitor, que é quem vai interpretar a notícia. Desse modo, nós temos evidenciado aí que os textos do gênero notícia, eles se encontram atravessados pelos interlocutores que podem ser percebidos na estilística, no modo como o estilo de escrita, ou seja, o autor, quem noticiou, né, aquela notícia, quem passou aquela notícia, o locutor, ela vai usar de um tipo de estilo, de modo de falar. O interlocutor vai passar dentro do seu contexto, enquanto o autor daquela notícia. Então, ele vai se valer de um arcabouço gramatical, de uma forma diferente de falar, baseado em todo o seu processo de formação. E o leitor final, quem vai ler, vai depender do tipo de cultura, a forma como ele analisa e como ele absorve aquela notícia e passa ela para frente. Então, a todo momento a gente vê que essa relação, essa forma de repassar, melhor dizendo, as notícias, elas são atravessadas por essas três entidades, o locutor, interlocutor e leitor. Eles atravessam baseados na sua formação, na sua cultura e no seu modo de compreensão, levando a concepção de que a recepção de uma notícia, ela é subjetiva e pessoal. Cada um vai passar, cada um vai receber e cada um vai colocar aquela notícia da forma que está dentro do seu contexto social, da forma com que foi criada. A metodologia utilizada para a elaboração deste paper, ela se baseou em levantamentos bibliográficos realizados em livros, artigos, periódicos, sites científicos, acadêmicos e sites bibliotecas e sites de notícia, que buscou evidenciar aspectos linguísticos do gênero textual discursivo notícia, de modo a se configurar enquanto uma pesquisa de cunho exploratório por meio de análise de fatos cotidianos da sociedade, em específico a questão do racismo e do preconceito ligado a esse fator social. Os resultados de discussões. Ao analisar três fragmentos de notícias que abordam só o racismo, foi possível compreender a conexão entre o enunciado, o locutor e o interlocutor nos gêneros textuais discursivos notícias. O arcabouço teórico utilizado na construção desse paper, ele promoveu o conhecimento de que a linguagem ela se dá nas relações sociais e que se trata de um fenômeno dinâmico, ou seja, as linguagens enquanto reproduzidas nas notícias, noticiários, elas se encontram em funcionamentos e são dotadas de sentidos e significados. Assim, nos enunciados analisados é possível observar as ações dos locutores que narram a história sob a perspectiva de sua subjetividade e expõem esse fato a partir de situações vivenciadas sem lançar mão de recursos linguísticos que pertencem a uma condição social, cultural e local. Como conclusão, nós temos que esse estudo ele possibilitou a compreensão de que a notícia ela se coloca nas relações de comunicação de forma dialógica e, portanto, não acontece fora de contextos sociais e culturais, sendo que a autonomia do locutor e do interlocutor nos enunciados são repletos de sentidos, visto que ambos participam a todo instante dessa comunicação de sentidos. E aqui nós temos a nossa referência bibliográfica utilizada nesse trabalho. Agradecemos e até uma próxima.